Pivete, nessa Série B o Operário já experimentou os 3 tipos de resultados, tendo essas 4 primeiras rodadas como base. Como você vê o equilíbrio da competição? Boa noite, Mel. Boa noite a todos os presentes. Eu vejo uma competição muito equilibrada, né? As equipes muito parelhas, todos os jogos com um grande nível de competitividade. Nós enfrentamos uma semana com intervalos entre um jogo e outro muito curto, né? Fizemos o possível para recuperar os jogadores da melhor maneira, mas hoje fica um resultado amargo, porque viemos aqui em busca da vitória. Infelizmente a vitória não veio. Veio o empate, jogamos contra um adversário muito organizado do ponto de vista defensivo, que fez um jogo mais de espera, né, um jogo mais de bloco baixo, né, para tentar sair em contra-ataque, arrumar algumas oportunidades em bola parada. Então esse tipo de confronto exige um nível de intensidade e concentração muito alto. Às vezes você não consegue muito espaço para atacar as costas da linha do adversário. Então prevalece a questão dos chutes de fora da área, a realização de tabelas, e para isso a gente precisa ter uma precisão técnica, né, que infelizmente em algumas partes desse confronto a gente não teve. Apesar de ter criado algumas oportunidades, eu acredito que a equipe deveria ter criado mais, né, mais perigo em relação ao gol do adversário, até mesmo pela postura que o Paysandu demonstrou. Agora nós precisamos recuperar da melhor maneira, fazer uma grande semana de trabalho para estarmos em condição de fazer um grande jogo contra o Curitiba. A gente sabe que a tendência no futebol agora, com esses 3 jogos sem vitória, é começar a apontar erros, né? O que era solução lá atrás vira erro nos dias atuais. Nós temos que ter equilíbrio, cabeça no lugar, ajustar o que precisa ser ajustado, porque essa é a mesma equipe que fez um grande início de temporada. Não vai ser em uma semana que a gente vai perder os bons comportamentos que a gente apresentou tanto no Paranaense como na Copa do Brasil, e agora é resgatar isso ao longo da semana para que a gente tenha as melhores condições possíveis, seja do ponto de vista mental, físico, técnico e tático, para fazer um grande confronto contra o Curitiba. Boa noite, Bruno Pivete. Hoje foi o jogo disparadamente em que o Operário mais cruzou bolas para a área, né? O Operário fez 37 cruzamentos no total, sendo só no segundo tempo 26 certos apenas. São números do SofaScore, dados estatísticos do jogo. E aos 18 minutos você sacou o Gabriel Bosquilha para colocar mais um centroavante. E de repente, minutos depois, você acabou tirando um centroavante para voltar a ter um meio-campista com o Gemerson. Queria que você explicasse qual que era a tua intenção com essas trocas, o porquê de colocar um centroavante e depois você tirar o outro e voltar a ter um meia, e também essa quantidade de cruzamentos, porque infelizmente esse número muito alto não resultou em chances claras. O Operário foi apenas uma cabeçada do Alan Godoy. Boa noite, Pivete. Boa noite, excelente a pergunta. Como eu já disse na resposta anterior, o Paysandu veio numa proposta mais de bloco baixo e congestionou muito o centro. Eles adotaram ali um posicionamento do 4-1-4-1, com os 3 meio-campistas muito próximos, fechando muito o centro e oferecendo os lados do campo. E a gente fez muitos gols no Campeonato Paranaense com esse cruzamento. Salvo engano, o Feliciano foi nosso principal assistente, né, no Campeonato Paranaense. Se destacou em relação a isso. Fizemos um gol também contra o Atlético Paranaense em Curitiba a partir de cruzamento, e era onde os jogadores visualizaram mais espaços para poder atacar a meta do Paysandu. Precisamos ter mais precisão nessa jogada de cruzamento. Ali o Bosquilha era dúvida para a partida, porque saiu de campo extenuado contra o Avaí e até teve um incômodo muscular. Aí fizemos todos os protocolos, né, de recuperação. Ele estava melhor hoje, conseguiu iniciar a partida, mas ali no segundo tempo ele extenuou e nós acabamos optando pela saída dele, porque ele pediu para sair, e fizemos esse recurso, como estávamos tendo vantagem pelos lados do campo, de colocar mais um centroavante para a gente poder ter mais condições de finalizar essas bolas provindas dos flancos, né, dos corredores laterais. Depois, o Mingote também sentiu o cansaço e pediu para sair. A partir desse momento, o Paysandu nos oferecia um pouco mais de espaço por dentro, e eu resolvi colocar o Gemerson,
que é um jogador que pode exercer a função de segundo volante, mas também é um meia mais ofensivo, um terceiro homem do meio de campo, com características semelhantes ao Neto, né? Então, a opção era povoar mais o meio campo para a gente ter condições tanto de povoar o corredor central, tendo opções de entrada por dentro, como também liberando os dois laterais para que a gente pudesse continuar com essas jogadas pelos lados do campo para oferecer um preenchimento do meio de campo maior. Acredito que pelas entradas que o Gemerson teve até o presente momento, acredito que comparando ele com ele mesmo, ele evoluiu, né, nas entradas anteriores, e é um jogador também que pega muito bem na bola, tem um recurso de bola parada, seja de falta lateral, escanteio, também a falta frontal, é um jogador que tem treinado muito bem, então a opção por ele foi nesse sentido, né, o Mingote cansou, e aí nós ficamos com o Daniel mais centralizado e o Gemerson entrou para povoar mais o meio de campo para que a gente pudesse ter mais recurso pelo corredor central, né? Fizemos ali a opção do Marcos Paulo, que inicialmente entrou por dentro e é um jogador que já fez as 4 posições ali do ataque. É um jogador que faz mais o lado esquerdo, mas também já fez o lado direito, já fez um falso 9, como também tem essa capacidade de atuar como um segundo atacante nas costas do centroavante, né? Fizemos ali o que tínhamos à disposição, infelizmente não conseguimos o gol, né? Mérito também do sistema defensivo do Paysandu, mas nos faltou ter mais precisão no momento das finalizações das jogadas, tanto nas finalizações como também nos cruzamentos, trabalhar a semana para fazer os ajustes necessários para que a gente possa ter o melhor nível competitivo no próximo sábado contra o Curitiba. Pivete, boa noite. O time teve mais posse de bola que o Paysandu, né? Muito mais posse de bola, também pressionou, buscou o ataque o tempo todo, mas não teve muita efetividade. O goleiro da equipe do Paysandu não fez muitas defesas, enfim. Como melhorar essa questão, até porque times que virão jogar aqui em Ponta Grossa, naturalmente virão para defender. Como fazer com que o time seja mais efetivo? Nós precisamos trabalhar ao longo da semana, principalmente essa questão dos cruzamentos para a gente ter um melhor aproveitamento dentro da área, mas não só isso, né? Nós temos uma equipe qualificada para poder entrar também pelo corredor central e ter um nível de precisão maior na finalização das jogadas. Isso, o trabalho de finalização nos dá, o trabalho de dinâmica de passe e também o trabalho ali, quando a gente oferece um treino de caráter mais coletivo, né? Para a gente poder ter as melhores condições técnico e táticas para poder melhorar e ajustar essa nossa efetividade, porque a gente sabe que é um campeonato muito difícil, né? Na minha visão, nós criamos consideravelmente ali contra o Goiás, tivemos a oportunidade de fazer o segundo gol quando o jogo estava 1-0 para nós. Depois, contra o Avaí, eu acredito que faltou também essa maior efetividade, essa maior agressividade ofensiva. Hoje a gente conseguiu chegar mais no terço final do adversário. Foram 3 partidas aí que eu posso estar enganado, mas nós tivemos mais posse de bola em todos os jogos. Agora, nós precisamos converter essa posse em chances efetivas de gol, e isso nós vamos trabalhar ao longo da semana, com trabalhos específicos de finalização, trabalhos de dinâmica de passe, para que a gente possa ter condições de agredir mais as linhas do adversário, e principalmente a questão da atitude, né? O aspecto mental é muito importante para a gente aumentar o nosso nível de agressividade ofensiva. Boa noite, Pivete. Em relação, Pivete, ali o ataque do Operário, enquanto o Alano estava em campo, o jogo estava sendo mais pela direita. Com a saída dele, né, com a troca entre o Gemerson, ele centralizou mais. Muitas bolas realmente lançadas pela direita, pela esquerda, pouca efetividade pelo meio, né? Apesar de ser uma zaga alta ali do Paysandu, mas o Operário ele construiu pouco pelo meio campo. O Neto Paraíba fez falta nessa partida. O que está faltando para o Operário chegar mais tocando a bola na grande área em vez de fazer os lançamentos?
Não, em relação ao Neto, claro que faz falta, um jogador que cresceu muito nessa fase final do Campeonato Paranaense, até a alternativa pelo Gemerson, por se tratar de um jogador que é muito semelhante às características do Neto, apesar de ter uma perna mais rápida, ser um jogador mais dinâmico ali, com um alto nível de precisão de passe, não tem tanto essa entrada do Neto como o Neto faz dentro da área, mas são dois jogadores que, na minha visão, podem atuar tanto de 8 como de 10, né, como o Neto atuou contra o Criciúma de 10. O objetivo ali era povoar mais esse eixo central para chamar o jogo também para esse corredor central, e aí nós abrimos o Marcos Paulo, né, do lado direito, o Rodrigo do lado esquerdo, e eles foram trocando ao longo da partida para que a gente não perdesse essa amplitude, não perdesse a capacidade de atacar pelos corredores laterais. Infelizmente a gente não conseguiu ter assertividade, né, nesse cruzamento, nas finalizações. Tivemos ali uma oportunidade com o Daniel, depois uma jogada mais pelo corredor central entre o Rodrigo e o Mingotti. O Rodrigo conseguiu uma boa finalização, no primeiro tempo teve 2 boas oportunidades do Alano na grande área, infelizmente não conseguimos converter em gol. Agora é ter o equilíbrio necessário, porque eu acredito que nesse nosso processo de trabalho tem muito mais aspectos positivos do que negativos. Vamos atacar aquilo que a gente precisa corrigir, não vamos fechar os olhos a isso, mas também exaltar, né, e ter o otimismo necessário para que a gente possa fazer uma grande semana de trabalho e que essa semana seja concluída com um grande resultado lá em Curitiba. Pivete, boa noite. Quando você fala do equilíbrio, como você mencionou, da Série B, né, muitos treinadores destacam a importância de se ganhar em casa para você conseguir fazer valer. Desde o jogo contra o Independente, o Operário tem uma vitória no estádio Germano Krieger, acabou empatando com o Independente, perdeu para o Londrina, empatou na final, ganhou da Tombense, né, um jogo importantíssimo, mas não tem conseguido essas vitórias importantes, ainda mais no começo da Série B. O que você acha que falta para o Operário conseguir essas vitórias, até mesmo em dias que não tenha tanta sorte, conseguir essa vitória à força para fazer o estádio Germano Krieger ser novamente um grande aliado, que já é, mas ter essa eficiência nesse sentido? Eu acredito aquilo que eu falo para os jogadores. A questão assim da torcida contagiar positivamente reflete o quanto ela se sente representada dentro de campo. Então não é a torcida que contagia o jogador, é exatamente o contrário. É o jogador que tem que contagiar a torcida para fazer efetivamente do nosso estádio um estádio pulsante, como a gente viu no Campeonato Paranaense, como vimos nas finais do Paranaense, também no jogo contra o Goiás. Hoje a torcida iniciou apoiando, depois, obviamente, como o resultado não vem, tem as críticas, né? E a gente tem humildade suficiente para aceitar, refletir, porque a gente quer, no final, o bem do Operário e, consequentemente, o bem do torcedor. Então, cada jogo é um jogo, né? O jogo do Goiás, praticamente ali aos 39, acredito que todos acreditavam na vitória. Infelizmente, tiveram 2 bolas, 2 distrações que significaram o erro do Goiás, que custou muito caro. E eu costumo dizer que tem derrotas que são desmoralizantes, porque gerou um nível de expectativa muito alto, até mesmo pelo desempenho que a equipe estava tendo no jogo do Goiás. Infelizmente, o resultado não veio. No jogo do Avaí, fora de casa, a gente sempre sabe que é muito difícil enfrentar o Avaí na ressacada. Não fizemos um bom primeiro tempo, acredito que a equipe evoluiu no decorrer do segundo tempo, não conseguimos o resultado de empate, e agora o jogo de hoje, o adversário com uma proposta de bloco muito baixo, nós tivemos muitas dificuldades ofensivas para concretizar da melhor maneira. Eu acredito que nós temos que trabalhar muito ao longo da semana, porque, como você bem mencionou, é muito importante numa competição tão equilibrada como é a Série B, as equipes pontuarem dentro de casa. Eu tenho plena confiança no nosso grupo de trabalho, temos um excelente grupo de jogadores e acredito que o mesmo grupo que deu tantas alegrias nessa primeira etapa da temporada para o nosso torcedor do Operário, tenho certeza absoluta que esse grupo tem muito ainda a oferecer aos nossos torcedores. A gente vai trabalhar muito ao longo da semana. Agora, como eu disse para os jogadores, é falar o mínimo possível, trabalhar ao máximo. Já trabalhamos muito, muito mesmo, mas é trabalhar ainda mais para que a gente possa ajustar o que precisa ser ajustado e ter as melhores condições para primeiro focar essencialmente nesse jogo do Curitiba e depois melhorar o nosso desempenho e, consequentemente, os resultados dentro do nosso campo.